Existe um silêncio que não vem de Deus. Um silêncio denso, espesso, que ecoa nos bancos de madeira gastos por décadas de culto, nos olhos submissos de quem não ousa perguntar, e nos corredores onde a palavra é lida, mas jamais questionada. Nesse universo paralelo, o saber é pecado, a dúvida, um crime, e o estudo, uma heresia disfarçada de curiosidade. Essa é a atmosfera que envolve a chamada Igreja Cristã do Brasil. Uma coisa interessante que o pessoal está perguntando, está muita gente falando aí, estou olhando aqui, né, para acompanhar um pouco, é sobre a CCB. A CCB é interessante, eu acho que é muito valioso prestar atenção, porque a gente começa a entender... É a Congregação Cristã do Brasil, né? Então, o que acontece? A maior parte das igrejas evangélicas, elas têm uma origem no mundo anglo-germânico. Então, os caras lá da Assembleia eram suecos, as igrejas tinham origem na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos. A Congregação Cristã do Brasil tem origem italiana. É uma outra realidade. Mesmo que o líder principal, Luigi Francescon, tenha vindo dos Estados Unidos, ele era um ítalo-americano. Ele veio para cá e chegou na mesma ocasião da Assembleia de Deus. Inclusive, começou no interior do Paraná, tem uma cidade da Santo Antônio da Platina, e também em São Paulo, e por causa da grande quantidade de imigrantes italianos, a igreja se desenvolveu. E como ela se desenvolve? É uma igreja de perfil pentecostal, é uma igreja de um pessoal muito dedicado e muito voltado para a questão de oração, mas que não entende que o caminho da fé passa pela teologia. Então eles são totalmente avessos à ideia de submeter o sagrado ao exercício da razão. Então, nesse sentido, a congregação é uma igreja única. Você não tem escola de teologia. No passado, bem antigo, a Assembleia de Deus tinha resistência. Aquela famosa frase, a letra mata, né? Mas a congregação permanece dessa maneira. Então, por exemplo, no ambiente de uma congregação cristã, que tem muitos costumes diferentes, as mulheres usam véu, têm cabelos longos, existe o costume do ósculo santo, do beijo santo, e a pergunta é por quê? Porque são italianos. Italiano beija todo mundo, o inglês, o alemão não beija ninguém. E eles são tolerantes com algumas coisas e tem muita dificuldade com outros. Então, tem muito desse negócio de elemento cultural. Por exemplo, eu fui para o Japão uma vez, fui pregar numa igreja. Vilela, o que a gente tem que fazer quando entra numa igreja para pregar? Com certeza, tirar o sapato. Porque no Japão você tira o sapato. Então eu preguei numa igreja de pantufa. Pode um negócio desse? O verdadeiro servo de Deus usa pantufa. Por quê? Porque aquilo tem um significado naquele ambiente, naquela cultura. Então, nos últimos tempos, tem havido um anseio dentro do contexto da congregação cristã por interagir mais com esse elemento, até porque, pensa bem, a realidade brasileira de 6, 7 décadas atrás era uma realidade onde a formação das pessoas era muito mais limitada. Hoje você tem uma juventude que faz faculdade, pós-graduação, se o indivíduo for um líder religioso, ele não souber conversar, interagir com o pessoal e trazer respostas, indicar, acabou. Ele vai ter muita dificuldade de interação. Então, a congregação é diferente, né? Aí o pessoal pega pesado e qualquer coisa que você vê que é meio diferente, o pessoal já quer bater. É seita, é seita. Então, eu acho que a coisa não é bem por aí. Mesmo que do ponto de vista teológico, esses grupos não sejam amadurecidos, eu acho que eles têm, em grande parte, a maior parte das pessoas que eu conheço, eles têm boa intenção, bom coração, estão buscando direção, mas que precisa de um realinhamento na caminhada, precisa. Uma instituição religiosa que, embora se afirme cristã, resvala perigosamente para um território onde a fé se confunde com o medo e o conhecimento se transforma em ameaça. Mas por que uma igreja proibiria o estudo? Por que rejeitar a reflexão, o debate, a investigação sincera da própria fé? Por que castigar o desejo de compreender as Escrituras em sua profundidade histórica, cultural, linguística e espiritual? Essas perguntas, em si, já seriam suficientes para que um membro da Igreja Cristã do Brasil fosse advertido, isolado ou até mesmo expulso da comunhão.
Porque nesta comunidade, pensar demais é sinônimo de rebeldia. E a obediência cega é a única forma de salvação. Para entender o porquê dessa aversão ao estudo, precisamos recuar no tempo, às origens dessa igreja. Fundada em 1910 por Luigi Francescon, um imigrante italiano que fugia das inovações do pentecostalismo americano, a Igreja Cristã do Brasil surgiu como uma tentativa de recriar um cristianismo primitivo, livre de influências modernas, institucionalizadas e doutrinariamente complexas. Na sua gênese, havia uma busca por pureza. Mas o que começou como um desejo de autenticidade rapidamente degenerou em fundamentalismo anti-intelectual. Esse fenômeno não é novo. Desde os tempos antigos, líderes religiosos compreenderam que o conhecimento liberta e que a liberdade do povo é uma ameaça ao poder da casta sacerdotal. Basta lembrar que a Igreja Católica medieval proibiu a tradução da Bíblia para o vernáculo, justamente para manter o controle das massas. Quem lia era perigoso. Quem interpretava, mais ainda. O saber sempre foi revolucionário. E os tiranos sempre souberam disso. A Igreja Cristã do Brasil, embora rejeite a pompa católica e a institucionalidade protestante, repete o mesmo padrão. Impede seus fiéis de frequentar seminários, condena livros teológicos, desincentiva o estudo de línguas originais da Bíblia como o hebraico e o grego, e impõe um código de silêncio intelectual. O culto se transforma em ritual vazio, onde a forma importa mais do que o conteúdo. O louvor é restrito, a liturgia é engessada e a pregação é quase sempre superficial. O foco está na disciplina, não na revelação. Na obediência, não na iluminação. No comportamento externo, nunca na transformação interna. Esse tipo de religiosidade cria um ambiente propício ao autoritarismo espiritual. A liderança é vista como infalível, não por inspiração divina genuína, mas por conveniência institucional. Os anciãos, nome dado aos líderes, são os únicos autorizados a interpretar as escrituras e suas decisões não podem ser questionadas. Isso cria um ciclo de poder viciado, onde a ignorância do povo sustenta o domínio da cúpula. O fiel que ousa pensar por si mesmo, estudar, buscar respostas fora dos limites impostos pela tradição, é tratado como herege. E mais, como traidor. Do ponto de vista psicológico, essa estrutura religiosa se assemelha a uma seita fechada, ainda que não se reconheça como tal. A identidade do indivíduo é dissolvida na coletividade. A dúvida é demonizada. O medo é ferramenta pedagógica. A repressão do pensamento é travestida de santidade. O resultado é uma fé imatura, frágil, baseada em condicionamento e medo, não em convicção e experiência real com o divino. Carl Jung diria que essa forma de religião reprime o processo de individuação, ou seja, o desenvolvimento pleno da consciência individual em direção ao autoconhecimento e à integração psíquica. Ao proibir o estudo e a reflexão, essa igreja impede que o indivíduo se torne inteiro. Ao sufocar a dúvida, destrói a fé verdadeira, que só pode florescer quando confrontada com o mistério. A fé sem dúvida não é fé, é conformismo. Do ponto de vista simbólico, a proibição do estudo é o equivalente moderno da expulsão da serpente do Éden. A serpente, na tradição gnóstica, simboliza o conhecimento, o mesmo que, segundo o mito bíblico, teria despertado o homem para a sua condição. Ao demonizar o saber, a Igreja Cristã do Brasil reproduz o mito do Deus que teme que seus filhos se tornem como um de nós. A ignorância, portanto, não é apenas uma condição acidental, é um projeto deliberado. É um mecanismo de controle. É curioso observar como essa igreja, que afirma seguir os ensinamentos de Jesus, rejeita justamente o que mais caracterizava o Cristo. Sua abertura ao diálogo, sua crítica aos religiosos hipócritas, seu ensino profundo, paradoxal e libertador. Jesus não temia perguntas. Ele as incentivava. Ele confrontava tradições mortas e chamava seus discípulos a ver além da letra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas na Igreja Cristã do Brasil, conhecer é o maior dos pecados. Porque a verdade assusta mais do que o diabo. Historicamente, todas as grandes reformas espirituais da humanidade surgiram de movimentos que valorizaram o conhecimento. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Calvino sistematizou a teologia.
Wesley pregava em praças públicas com lógica afiada. Mesmo os movimentos pentecostais, frequentemente acusados de anti-intelectuais, produziram teólogos brilhantes, como Gordon Fayet e Stanley Orton. Apenas igrejas que temem o livre pensamento se escondem atrás do dogma e da tradição cega. A recusa ao estudo também revela um medo profundo. O medo de que, ao estudar, o fiel descubra que muito do que lhe foi ensinado não passa de tradição humana, que certas doutrinas não têm base bíblica, que certos costumes são culturais, não espirituais, que a autoridade dos anciãos não é divina, mas apenas social, que a igreja não é o reino de Deus, e sim, muitas vezes, seu simulacro perverso. Mas há um preço por essa cegueira. Igrejas que proíbem o estudo produzem crentes frágeis, incapazes de lidar com o mundo moderno, com o sofrimento real, com os dilemas morais e com os ataques ideológicos. Produzem pessoas boas, mas sem ferramentas. Piedosas, mas emocionalmente mutiladas. Espirituais, mas intelectualmente atrofiadas. Gente que se cala diante do absurdo porque foi ensinada a não pensar. E o que fazer diante disso? A resposta não está na revolta vazia, mas na reconstrução corajosa da fé. É preciso reivindicar o direito de estudar a Bíblia com profundidade. É preciso resgatar o valor do pensamento crítico, da filosofia, da teologia, da história da Igreja. É preciso lembrar que fé e razão não são inimigas, são aliadas. Que o Espírito Santo não tem medo da mente, ele a ilumina. Que Deus não se ofende com perguntas, ele se revela através delas. A verdadeira espiritualidade começa quando nos atrevemos a sair da caverna, como ensinou Platão. Quando paramos de confundir sombras com luz. Quando ousamos ver por nós mesmos. Quando compreendemos que a ignorância pode até parecer santidade, mas é apenas escravidão. A Igreja Cristã do Brasil precisa decidir se quer continuar sendo um museu de tradições mortas ou um espaço vivo de transformação. Enquanto proibir o estudo, será apenas uma prisão com vitrais. Bonita por fora, assustadora por dentro. Porque onde o estudo é proibido, Deus não reina. Reinam homens. E homens, quando endeusados, tornam-se monstros.